Ele era o filho da empregada e foi chamado de ladrão, mas o que ele fez vai te deixar sem palavras. Em uma mansão de luxo, um menino pobre descobriu que dois mundos podiam existir sob o mesmo teto, e que o seu lugar parecia ser o mais invisível. Até que um robô mudou tudo. João Carlos tinha 9 anos quando aprendeu que existiam dois mundos dentro da mesma casa. No primeiro mundo, ele mastigava pão amanhecido e duro na cozinha dos fundos da mansão dos Almeida Barros, enquanto sua mãe Conceição esfregava o chão de mármore até que brilhasse como espelho. O cheiro forte do produto de limpeza misturava-se ao aroma abafado do café que tomavam rápido, quase em silêncio, como se cada minuto valesse ouro. No segundo mundo, separado apenas por uma porta de madeira nobre com entalhes dourados, Beatriz e Felipe tomavam café da manhã com croissants ainda mornos da padaria francesa, frutas importadas que custavam mais que o salário mensal de sua mãe, e suco natural servido em taças de cristal que refletiam a luz do lustre de 3 metros. O riso deles era uma melodia cristalina, um contraponto àquele mundo feito de silêncio e sombra onde João estava. João espiava pela fresta da porta entreaberta, absorvendo cada detalhe daquele ritual matinal, o tilintar delicado dos talheres de prata contra a porcelana fina, o perfume sutil das flores frescas trocadas diariamente, o jeito como Beatriz arrumava o cabelo enquanto Felipe contava uma piada que arrancava gargalhadas. Ele sabia, com a certeza cruel que só uma criança pode ter, que aquele mundo estava proibido para ele. Ali, João Carlos era invisível, o menino do quartinho, como sussurravam as outras empregadas quando achavam que ele não escutava. Conceição sempre dizia, com a voz cansada e marcada pelo peso de 2 vidas que não se misturavam: "Fica na tua, João. Estuda muito, trabalha duro, e não se meta no que não é teu." Mas havia algo nos olhos do menino que ela não conseguia compreender, uma fagulha diferente, uma inquietação que transcendia as barreiras impostas por aquela casa de contrastes gritantes. Era como se ele visse além da porta, não apenas o luxo, mas um mundo que ele podia, e queria, conquistar. Nas horas vagas, quando terminava as tarefas que sua mãe lhe dava e completava os deveres da escola pública do bairro, João Carlos se refugiava no quartinho dos fundos. Um espaço apertado, mal iluminado, mas que para ele era o universo inteiro. Lá, sobre uma mesa improvisada feita com caixotes de feira empilhados, ele construía seu próprio mundo. Fios descascados recolhidos do lixo, pilhas gastas que ainda guardavam um resquício de energia, peças de eletrônicos quebrados que os moradores do bairro nobre descartavam sem pensar 2 vezes, tudo aquilo se transformava em tesouro nas mãos habilidosas do menino. Durante meses, João trabalhou em segredo. As mãos pequenas e trêmulas soldavam com ferro de solda emprestado do vizinho, colavam com cola quente comprada com moedas guardadas no cofrinho, programavam com conhecimentos que ele absorvia como uma esponja dos livros emprestados da biblioteca municipal. Era o sonho contra a realidade, a esperança contra a exclusão. Conceição observava de longe, dividida entre o orgulho e o medo. Medo de que o sonho do filho fosse esmagado pela dura realidade, medo de que ele sonhasse alto demais e quebrasse as asas. Foi numa manhã de sábado, enquanto a luz do sol entrava timidamente pela janela suja, que Esperança ganhou vida. O robô de papelão reforçado com fita adesiva se ergueu sobre suas pernas articuladas, piscou os LEDs que João havia instalado como olhos, e pronunciou suas primeiras palavras numa voz digitalizada que ecoou pelo quartinho. "Qual é o seu sonho?" João Carlos sorriu com uma felicidade tão pura que fez seus olhos brilharem mais que os LEDs da criação. Esperança não era apenas um robô, era a materialização de tudo o que ele acreditava ser possível, a prova viva de que não importava de onde você vinha, mas sim até onde sua imaginação podia te levar. A descoberta foi inevitável. Beatriz e Felipe, entediados numa tarde chuvosa, decidiram explorar os cantos da mansão que normalmente ignoravam, onde nada de interessante parecia acontecer. Foi Felipe quem encontrou João no quartinho, cercado por fios e com Esperança ao seu lado, executando uma sequência de movimentos que havia programado na noite anterior. "Meu Deus, o que é isso?" Beatriz arregalou os olhos, aproximando-se cautelosamente do robô que caminhava em círculos perfeitos, emitindo sons eletrônicos quase musicais. "É o Esperança", respondeu João com timidez, tentando esconder o orgulho que lhe fazia o peito doer. "Eu fiz ele." "Você fez tudo isso sozinho?" Felipe tocou delicadamente uma das articulações do robô, maravilhado com a engenhosidade da construção. Por alguns minutos mágicos, as barreiras invisíveis daquela casa desapareceram. João explicou cada componente, cada linha de código, cada solução criativa que havia encontrado para superar as limitações dos materiais. Beatriz e Felipe fizeram perguntas, riram das respostas do robô, sugeriram melhorias. Era como se, finalmente, João Carlos existisse de verdade naquele mundo que ele tanto observava de longe. "Você é um gênio", disse Beatriz, com a sinceridade brutal das crianças.
Por que você não participa da feira de ciências da nossa escola? O coração de João acelerou, sentindo o peso daquela possibilidade. A feira de ciências do colégio particular era lendária. Cientistas de verdade como jurados, prêmios em dinheiro, bolsas de estudo. Mas antes que pudesse responder, uma sombra se projetou na porta do quartinho. Dona Teresa Almeida Barros permaneceu na soleira, observando a cena com um olhar gelado que João conhecia bem. Seus cabelos perfeitamente arrumados contrastavam com a fúria contida nas feições aristocráticas. O que vocês estão fazendo aqui? A voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Mãe, você precisa ver isso. Felipe começou animado, mas foi interrompido por um gesto imperioso. Beatriz, Felipe, para o quarto. Imediatamente. Dona Teresa esperou que os filhos saíssem antes de cravar os olhos em João Carlos. E você, moleque, de onde tirou essas coisas? Eu fiz, Dona Teresa. Juntei do lixo e... Mentiroso! A palavra saiu como um tapa no rosto. Você roubou. Roubou das nossas coisas, dos eletrônicos da casa. Conceição. Sua voz ecoou pela mansão como um grito de guerra. João tentou explicar, mostrar como cada peça havia sido coletada do lixo público, como havia economizado cada centavo para comprar os componentes que não encontrava, mas suas palavras se perderam no furacão da acusação. Conceição chegou correndo, já sabendo que algo terrível acontecia pelo tom da patroa. Sua mãe obviamente não consegue educar um filho ladrão, declarou Dona Teresa, pegando Esperança com as mãos e a lançando contra o chão de mármore da mansão. O robô se despedaçou em pedaços, LEDs se espalharam como lágrimas de luz, fios se enredaram como veias expostas, e a voz digitalizada emitiu um último som distorcido antes de se calar para sempre. João Carlos não chorou. Algo dentro dele se endureceu naquele momento, como metal sendo forjado no fogo. Ele recolheu cada pedaço de Esperança, guardou-os numa sacola plástica, e seguiu sua mãe para fora da mansão, carregando nas costas uma mochila rasgada e no peito uma determinação que nem ele ainda compreendia completamente. O barraco da tia Marlene na cidade Tiradentes era tudo que Conceição conseguiu arranjar depois de ser demitida sem referências. 3 cômodos apertados, telhado que vazava na chuva, paredes de tijolo à vista que nunca foram rebocadas. Mas para João Carlos, aquele espaço representava algo que a mansão jamais fora: liberdade. Durante 2 anos, ele reconstruiu Esperança. Agora não mais com materiais recolhidos nas lixeiras dos ricos, mas com componentes garimpados no ferro-velho eletrônico do centro da cidade. Aprendeu a soldar com mais precisão, a programar com mais elegância, a sonhar com mais audácia. Conceição trabalhava como diarista, saindo antes do amanhecer e voltando quando a lua já havia nascido, mas sempre encontrava tempo para admirar o progresso do filho. Você vai longe, meu menino, dizia ela, beijando a testa suada de João depois de horas de trabalho no projeto. Só não esquece de onde veio. Esperança 2.0 não era apenas melhor que a versão original, era revolucionário. O robô agora possuía sensores de movimento, reconhecimento de voz e um sistema de inteligência artificial básico que João desenvolveu a partir de tutoriais encontrados na Lan House do bairro. Mais importante, ele havia programado o robô para ensinar conceitos básicos de matemática e ciências para outras crianças, transformando o aprendizado em brincadeira. Na feira de ciências da escola pública onde estudava, João não apresentou um vulcão de bicarbonato de sódio nem uma maquete do sistema solar feita com bolinhas de isopor. Ele apresentou Esperança, um robô educativo funcional que deixou professores e jurados boquiabertos. Ganhou o 1º lugar estadual e, com isso, uma bolsa integral para cursar engenharia na Universidade Federal. 15 anos depois, Dr. João Carlos da Silva estacionou seu Tesla na mesma entrada de serviço por onde havia saído carregando os destroços de seu primeiro sonho. Mas desta vez, ele não estava ali como o menino do quartinho. Estava ali como diretor de inovação da Tec Brasil, a maior empresa de tecnologia do país, para uma reunião que mudaria para sempre o destino daquela mansão e de tudo que ela representava. A família Almeida Barros havia perdido a fortuna numa série de investimentos desastrosos. A mansão estava hipotecada, os negócios em falência, e, ironicamente, eles precisavam vender a propriedade para uma empresa de tecnologia que queria transformar o local num centro de inovação educacional. João foi recebido na mesma sala onde um dia espiara pela fresta da porta. Dona Teresa, agora com cabelos brancos e rugas que denunciavam anos de preocupação financeira, não o reconheceu imediatamente. Mas quando João se apresentou, ela empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Lembra-se de mim, Dona Teresa?" João perguntou com a cortesia profissional que aprenderá em salas de reunião corporativas. "Sou o João Carlos. O menino que a senhora chamou de ladrão."
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe e Beatriz, agora adultos endividados, observavam a cena sem compreender completamente as nuances daquele momento histórico. Vim apresentar um projeto especial, João continuou, abrindo seu laptop sobre a mesma mesa onde um dia admirara croissants franceses. Queremos transformar esta propriedade no Instituto Esperança, um centro de educação tecnológica para crianças da periferia. Na tela, um vídeo mostrava centenas de crianças interagindo com robôs educativos em escolas públicas de São Paulo, Recife, Salvador. Crianças que, como João, haviam descoberto que a tecnologia podia ser uma ponte entre sonhos e realidade. Estes robôs, explicou João, são descendentes diretos do primeiro que construí aqui, nesta casa, há mais de 20 anos. Cada um deles carrega um pouco daquela criança que a senhora chamou de ladrão. Dona Teresa permaneceu em silêncio, mas João notou uma lágrima que ela tentou disfarçar, limpando rapidamente o canto do olho. O valor da compra, prosseguiu João, será 15% acima do mercado. E há uma condição especial. Sua mãe, Dona Teresa, terá um emprego vitalício como coordenadora de limpeza do Instituto, com todos os direitos trabalhistas e um salário 3 vezes superior ao que pagava para minha mãe. Era uma oferta que eles não podiam recusar, mas mais que isso, era uma lição de humanidade servida no mesmo prato de porcelana onde um dia se servirá a humilhação. Ao assinar o contrato, João Carlos retirou do bolso um pequeno robô de papelão, uma miniatura de esperança que carregava como amuleto desde os dias do quartinho. Colocou-o delicadamente sobre a mesa de mogno. Este fica aqui, disse, sorrindo, para lembrar que todo grande sonho começa pequeno, e que quem um dia foi invisível pode se tornar a luz que ilumina o futuro dos outros. Meses depois, quando o Instituto Esperança foi inaugurado, centenas de crianças da periferia correram pelos jardins que um dia foram território proibido. Suas risadas ecoavam pelos mesmos corredores onde João Carlos havia caminhado em silêncio, carregando sonhos grandes demais para aqueles espaços pequenos. Conceição, agora supervisora pedagógica do Instituto, observava o filho de longe, orgulhosa do homem que ele havia se tornado. Não esqueceu de onde veio, murmurou para si mesma, lembrando-se das próprias palavras de anos atrás. João Carlos permanecia na varanda principal, observando uma menina de 9 anos que acabará de ligar seu primeiro robô. Nos olhos dela, ele reconheceu a mesma fagulha que um dia carregou, a certeza inabalável de que sonhos não têm endereço, e que a tecnologia pode ser a ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar. No retrovisor de seu carro, pendurado como um pingente de sorte, balançava suavemente o robô de papelão original. Porque, no fim, o lixo de ontem sempre foi a tecnologia de amanhã. E quem um dia foi considerado invisível pode se tornar a pessoa que ilumina o caminho para que outros nunca precisem desaparecer. Gostou dessa jornada de superação? Então já deixa o like, se inscreve e comenta aqui se você conhece alguém que enfrentou uma situação parecida.